Você já parou para pensar por que algo dentro de você insiste em repetir aquilo que sabe que vai te machucar? Por que, mesmo depois de prometer a si mesmo que seria a última vez, o mesmo impulso volta como se tivesse vontade própria? E por que, em certos momentos de silêncio, parece existir uma parte de você que pede algo que a sua razão sabe que não deveria dar? Essas perguntas incomodam porque tocam em algo profundo, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar olhar de frente. Muita gente acredita que o vício é apenas falta de controle ou disciplina. Dizem que tudo se resolve com mais força de vontade, mais regras, mais promessas de que amanhã será diferente. Mas se fosse apenas isso, tantas pessoas inteligentes, conscientes e determinadas não continuariam presas ao mesmo ciclo. Existe algo mais acontecendo por baixo da superfície, algo silencioso que move nossos impulsos de uma forma que raramente percebemos. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, enxergava esse fenômeno de um jeito completamente diferente. Para ele, comportamentos compulsivos não eram simplesmente falhas de caráter ou sinais de fraqueza. Muitas vezes, eram mensagens do inconsciente, sinais de que alguma parte da psique estava tentando ser ouvida depois de ter sido ignorada por muito tempo. Em outras palavras, aquilo que chamamos de vício pode ser apenas o sintoma de algo mais profundo tentando emergir. Talvez você conheça bem aquele momento em que o impulso aparece. Pode ser no fim de um dia cansativo, quando o silêncio começa a trazer pensamentos que você preferia não sentir. Pode ser depois de uma frustração, de uma discussão ou simplesmente de uma sensação difícil de explicar que surge do nada. De repente, algo dentro de você procura um escape rápido, algo que prometa alguns minutos de alívio. Por alguns instantes parece funcionar. O desconforto diminui, a mente se distrai, a tensão se dissolve um pouco. Mas logo depois vem aquele sentimento estranho que mistura vazio, culpa e a promessa silenciosa de que da próxima vez será diferente. E então, o ciclo recomeça, como se existisse uma força invisível puxando você de volta para o mesmo lugar. Mas e se o problema nunca foi exatamente aquilo que você faz? E se o comportamento for apenas a ponta visível de algo muito maior acontecendo dentro de você? Jung acreditava que muitas das nossas compulsões são tentativas inconscientes de lidar com dores que ainda não foram compreendidas. E enquanto essa dor permanece nas sombras, o comportamento continua retornando como um mensageiro insistente. Se reflexões como essa fazem sentido para você, talvez este seja um bom momento para se inscrever no canal. Não porque você precise de mais um vídeo para assistir, mas porque aqui nós exploramos justamente essas perguntas que a maioria das pessoas evita fazer. E às vezes, uma única ideia pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Se você tiver a coragem de ficar comigo até o final deste vídeo, pode descobrir algo que poucas pessoas percebem. Existe uma razão profunda para certos impulsos voltarem tantas vezes, e quando essa razão finalmente se torna clara, algo dentro de você começa a se reorganizar. Porque entender a mensagem por trás do vício pode ser exatamente o primeiro passo para que ele deixe de controlar a sua vida. A maioria das pessoas acredita que o vício é o verdadeiro inimigo. Elas pensam que o problema está no cigarro, na bebida, no celular, na comida ou nas compras impulsivas. Então, começam uma batalha direta contra o comportamento. Prometem que vão parar, que dessa vez será diferente, que agora sim terão disciplina suficiente. Mas depois de alguns dias, ou às vezes apenas algumas horas, o impulso retorna como uma onda que parece impossível de segurar. E nesse momento nasce a culpa silenciosa de quem acredita que falhou mais uma vez. O que quase ninguém percebe é que atacar apenas o comportamento é como tentar silenciar um alarme quebrando o relógio na parede. O barulho pode até parar por alguns minutos,
Mas o problema que causou o alarme continua ali, intacto. O vício muitas vezes é tratado como a causa da dor, quando na verdade ele é apenas o sintoma visível de algo muito mais profundo. Algo que se move silenciosamente dentro da mente e do coração, pedindo atenção de formas que nem sempre sabemos compreender. Carl Jung observou algo que muda completamente a forma de olhar para esse problema. Para ele, muitos comportamentos compulsivos não são simplesmente fraquezas de caráter ou falta de disciplina. Eles são mensagens do inconsciente, sinais de que alguma parte da psique foi ignorada, reprimida ou ferida ao longo da vida. Em outras palavras, o vício não surge do nada. Ele aparece quando alguma coisa dentro de nós está tentando falar, mas não encontra outra maneira de ser ouvida. Pense por um momento nas pequenas rotinas que parecem inofensivas. A bebida no fim do dia, que promete aliviar o peso do mundo. O celular que você pega automaticamente quando o silêncio começa a incomodar. A comida que aparece como um conforto rápido depois de um dia emocionalmente pesado. À primeira vista, tudo isso parece apenas hábito, mas muitas vezes esses gestos escondem sentimentos que não foram reconhecidos. Tristeza, solidão, frustração ou até um cansaço profundo de sustentar expectativas que parecem nunca acabar. É por isso que Jung falava tanto sobre a sombra. A sombra é aquela parte de nós que foi empurrada para o fundo da mente porque parecia incômoda demais para ser vista. Pode ser uma dor antiga, uma insegurança que aprendemos a esconder, ou emoções que fomos ensinados a engolir para parecer fortes. Mas aquilo que é escondido não desaparece. Pelo contrário, começa a encontrar caminhos indiretos para se manifestar. E muitas vezes, um desses caminhos é justamente o vício. Quando essa parte esquecida começa a pedir atenção, ela não fala em palavras claras. Ela se manifesta através de impulsos, desejos repentinos, vontades difíceis de explicar. É como se algo dentro de você estivesse tentando aliviar uma tensão invisível, buscando qualquer coisa que ofereça alguns minutos de silêncio interno. E é nesse momento que muitas pessoas acreditam que estão lutando contra o prazer, quando na verdade estão tentando escapar de uma dor que ainda não foi compreendida. Talvez por isso, tantas recaídas aconteçam mesmo quando existe uma verdadeira vontade de mudar. Não é que a pessoa seja fraca ou incapaz de controlar a própria vida. Muitas vezes existe uma história emocional antiga por trás daquele impulso, uma dor que nunca encontrou espaço para ser sentida ou entendida. E enquanto essa história continua escondida nas sombras, o comportamento compulsivo volta como um mensageiro insistente, lembrando que algo dentro de nós ainda precisa de atenção. Quando começamos a enxergar o vício dessa forma, algo importante muda dentro da mente. A pergunta deixa de ser apenas como eu paro com isso e passa a ser algo muito mais profundo. O que dentro de mim está tentando falar através desse impulso? E essa pergunta abre uma porta para um entendimento que quase ninguém ensina, porque descobrir essa resposta exige coragem para olhar para partes de si mesmo que foram ignoradas por muito tempo. E é exatamente aqui que surge outra questão ainda mais desconfortável. Se o vício é um recado, por que a simples força de vontade quase nunca consegue silenciá-lo? Depois de perceber que existe algo mais profundo por trás do vício, surge uma pergunta inevitável. Por que tantas pessoas tentam parar e mesmo assim acabam voltando para o mesmo comportamento? A resposta mais comum que ouvimos é simples e dura ao mesmo tempo. Dizem que falta disciplina, que falta controle, que a pessoa precisa ser mais forte. Mas essa explicação ignora algo fundamental sobre a natureza da mente humana. A verdade é que a força de vontade sozinha quase nunca é suficiente para resolver um conflito que nasceu no inconsciente. Quando alguém decide que nunca mais vai fazer aquilo, normalmente está falando apenas com a parte consciente da mente.
É uma promessa feita na superfície, no momento em que a dor da culpa ainda está fresca. Mas o impulso que sustenta o vício não vive apenas nessa camada racional. Ele nasce em regiões muito mais profundas da psique, onde moram emoções antigas, memórias esquecidas e necessidades que não foram atendidas. Por isso, quando o desejo volta, ele parece ter uma força que a simples decisão racional não consegue conter. Jung costumava observar que tudo aquilo que reprimimos tende a retornar com ainda mais intensidade. É como tentar empurrar uma bola para o fundo de uma piscina usando apenas as mãos. Enquanto você mantém pressão constante, ela permanece submersa, mas no momento em que relaxa por um segundo, ela salta de volta para a superfície com força redobrada. Muitas pessoas vivem exatamente assim com seus impulsos. Passam dias lutando contra eles, até que chega um momento de cansaço e então tudo volta de uma vez. Outro detalhe importante é que o vício raramente aparece de forma aleatória. Ele costuma surgir em momentos muito específicos da rotina emocional. Depois de um dia estressante, quando a mente está exausta, quando o silêncio da noite começa a trazer pensamentos difíceis, ou quando surge aquela sensação amarga de fracasso e inadequação. Nessas horas, o comportamento compulsivo aparece quase como um ritual automático, repetido tantas vezes que parece fazer parte do próprio corpo. Se você observar com atenção, perceberá que esses rituais seguem padrões muito claros. O mesmo horário, o mesmo ambiente, às vezes até os mesmos pensamentos que antecedem o impulso. É como se o cérebro tivesse aprendido um caminho rápido para aliviar o desconforto. O problema é que esse alívio dura pouco. Ele funciona como um anestésico emocional. Reduz a dor por alguns minutos, mas não resolve a causa que está gerando aquele sofrimento silencioso. E é exatamente por isso que tanta gente acredita que busca prazer, quando na verdade está buscando outra coisa completamente diferente. Muitas vezes, o que parece desejo por comida é apenas necessidade de conforto. O que parece vontade de beber pode ser um pedido de descanso emocional. O que parece compulsão por redes sociais pode ser apenas uma tentativa de fugir da solidão que aparece quando o mundo fica em silêncio. No fundo, o vício frequentemente é um atalho para não sentir aquilo que dói demais. Quando entendemos isso, percebemos que o verdadeiro problema não é apenas o hábito em si, mas aquilo que ele representa. O comportamento vira uma espécie de refúgio improvisado contra emoções que parecem difíceis demais de enfrentar diretamente. E enquanto essas emoções continuam escondidas, o impulso volta sempre que a vida pressiona nos mesmos pontos sensíveis. Não é uma falha moral, é um mecanismo psicológico tentando aliviar uma tensão interna. Mas existe um ponto de virada importante nessa história. Porque no momento em que alguém começa a observar o impulso, em vez de apenas lutar contra ele, algo muda silenciosamente dentro da mente. Surge um pequeno espaço entre o desejo e a ação, e nesse espaço começa a nascer a consciência. E é justamente nesse lugar que começa o próximo passo dessa jornada. Descobrir como transformar o impulso em uma ferramenta de entendimento em vez de continuar sendo controlado por ele. Quando você entende que o vício é um sinal, a forma de lidar com ele muda. O primeiro passo não é resistir, é interromper o automático, porque o que mantém o ciclo não é o desejo, mas a reação inconsciente a ele. E é exatamente nesse momento que você começa a recuperar o controle. Na próxima vez que o impulso surgir, não haja imediatamente. Pare por alguns segundos. Esse pequeno espaço parece simples, mas muda tudo. Porque é ali que você deixa de ser levado pelo impulso e passa a enxergar o que está acontecendo dentro de você. Depois disso, faça uma pergunta direta. O que eu estou tentando não sentir agora? O vício quase nunca é sobre o prazer, mas sobre fuga. E quando você identifica a emoção por trás do impulso,
ele perde parte da força que tinha sobre você. Em seguida, nomeie o que está sentindo. Pode ser ansiedade, solidão, frustração ou cansaço. Dar nome ao que acontece dentro de você traz clareza, e quando algo é visto com clareza, ele deixa de agir no automático. Agora vem o ponto mais importante. Em vez de fugir, permaneça com a sensação por alguns instantes, sem distração, sem anestesia. Isso pode ser desconfortável, mas é o que começa a quebrar o padrão que se repete há tanto tempo. Com o tempo, você começa a perceber que o impulso não surge do nada. Ele aparece sempre em momentos específicos, ligado a estados emocionais específicos. E quando você percebe esse padrão, ele deixa de ser imprevisível. Isso não significa que o desejo vai desaparecer de imediato, mas significa que ele deixa de comandar suas ações. Porque agora, existe um espaço entre sentir e agir, e esse espaço é onde está a sua liberdade. E quanto mais você repete esse processo, mais forte se torna essa consciência. Até que chega um momento em que o impulso ainda pode aparecer, mas já não tem o mesmo poder de antes. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que essa não é uma luta contra o vício. É uma mudança na forma como você se relaciona com ele. Porque o que te prendia não era apenas o hábito, mas não entender o que estava por trás dele. Agora isso mudou. Você não precisa mais reagir da mesma forma. Não porque o desejo desapareceu, mas porque você aprendeu a enxergar antes de agir. E isso é o que começa a devolver o controle para você. A partir daqui, toda vez que o impulso surgir, você tem duas opções: fazer o que sempre fez, ou parar, observar e entender. E é nessa escolha simples que tudo começa a mudar de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários o que você percebeu. E se você quer continuar explorando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque às vezes a diferença entre continuar preso e começar a mudar está em um único momento de consciência.